bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Programação. Então a gente vai aprender aqui alguns conceitos simples e bastante importantes, né, para continuar deixando nossos programas cada vez mais robustos, com opções mais interessantes e funcionalidades que são utilizadas no mundo real. Então hoje a gente vai aprender as estruturas de fluxos e os operadores. A gente vai fazer com que o nosso programa tenha a capacidade, então, de fazer decisões, de fazer escolhas de acordo com os dados que você trouxer para ele. Então, assim, sem isso, basicamente um programa é quase que algo inútil, né? Você precisa saber se as coisas estão funcionando bem para continuar aí prosseguindo. Vamos dar um exemplo aqui, voltando ao nosso trabalho aqui do ovo. A gente constantemente, quando estiver preparando aí o nosso pedido, a gente pode se perguntar, por exemplo, e se o ovo queimar? O que acontece se o nosso ovo queimar e a gente precisar fazer alguma coisa? A gente vai jogar o ovo queimado fora e repetir o processo? Ou então a gente desiste, né? E se o gás acabar? A gente compra outro botijão e instala. Ou então a gente vê se por algum acaso não há algum erro na mangueira para trocar e tudo mais. E se o ovo estiver estragado? A gente joga fora o ovo, o óleo, lava a frigideira, né? Porque a gente sujou tudo. E então repete o processo. Então a gente vai ver isso, como é que funciona na prática, as estruturas de decisões, a linguagem C, que é basicamente a base aí para todas as outras, certo? Então a gente tem aí as bibliotecas principais que a gente vai utilizar, a função principal, a gente vai criar uma variável inteira do tipo A e a gente vai ler, né, um valor inteiro para essa variável A. E qual que é essa estrutura de decisão que a gente utiliza no C? É a estrutura if. Em português, if é C. Basicamente é o seguinte, como que ele funciona? Ele vai ter o if e entre parênteses uma condição. Ou seja, se o que tiver aqui dentro for verdade, executa esse bloco de código, que vai estar entre chaves, ok? Então você pode ver que o bloco principal, né, a função principal do nosso programa, começa com uma chave e termina com outra. Então, o que acontece? A gente vai começar e vai fazer a verificação. Para isso, a gente precisa, primeiramente, de operadores de comparação. O que são esses operadores de comparação? Eles vão comparar uma coisa com a outra, ok? No caso, a gente vai comparar uma variável com um valor. A gente está fazendo uma variável inteira, então compensa a gente comparar com um número inteiro. Então, quando eu fizer dois símbolos de igual, eu estou querendo dizer se essa variável é igual a isso. É diferente quando a gente está programando e a gente quer atribuir um valor para uma variável e a gente põe, por exemplo, A igual a 0. A partir desse momento, a gente não está dizendo um igual, a gente está dizendo A recebe o que está à direita, ok? Por isso, se você tentar fazer isso no computador, vai dar problema, porque é o que vem da direita jogando na esquerda. Diferente do que talvez alguns aí estejam acostumados a trabalhar com matemática, né, de ensino médio, ensino fundamental. Mas o que esse if vai fazer? Ele vai verificar essa condição. Então, se o A for igual a 1, ele vai executar esse bloco, que está dizendo que a variável é igual a 1. Lembrando, aqui no C a gente não tem apoio para caracteres especiais de qualquer tipo, acento, que no inglês ele não vai ter acento, né? Então, a variável isso aqui é um apóstrofo que eu uso para fingir simular um acento agudo, né? Você não precisa fazer isso. Mas aqui está dizendo a variável é igual a 1. Lembrando que eu estou pulando aqui uma linha só para dar um visual melhor. A segunda estrutura de comparação é o exclamação igual, quer dizer diferente, ou seja, o número que eu escolhi vai ser diferente de 1. Aí ele fala, a variável é diferente de 1. Aí a gente tem mais 4 principais que são o maior, ou seja, A é maior do que 1, ou A é maior ou igual a 1. Ou seja, aqui a partir do 1.0000001 já vai fazer diferença. Mas se eu botar um 1 em si, essa comparação é falsa, porque um 1 não é maior do que 1, é igual. Mas aqui se eu botar um 1, já vai valer, já vai fazer diferença. Mesma coisa com o menor ou o menor igual, ok? Então se eu rodar esse programa, ele vai pedir para eu entrar um inteiro e vai fazer todas essas comparações. Vou entrar com o inteiro 1. Olha só as conclusões que ele chegou de acordo com o que a gente criou aqui. A variável é igual a 1, a variável é maior ou igual a 1 e a variável é menor ou igual a 1. É muito simples, é lógico, é fácil e é dedutivo. Basta você aí decorar então todos os símbolos, que é um pouquinho chatinho, mas com a prática você vai usando isso tanto que você nem vai mais lembrar, tá certo? Não vai esquecer, perdão.
que é algo que vai incorporar você no seu dia a dia, tão fácil e simples. O símbolo de maior ou menor já é a coisa que a gente usa normalmente. Só lembrar aí, maior ou menor ou igual, e o diferentão que é usar o igual 2 vezes, né? E a exclamação para dizer diferente. Mas é isso. Um grande abraço e até o próximo aula.